Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Equação número 2 das nossas 17 equações que mudaram o mundo. Lembrando que no vídeo anterior, que eu deixo o link para vocês no primeiro comentário, a gente estudou o Teorema de Pitágoras, dei para vocês a definição, contei quem é Pitágoras e para que serve, né? Porque na verdade a minha ideia de navegar com vocês por todas essas 17 equações é justamente para mostrar a utilidade, porque muitas, se não todas, a gente deve ter visto ou deveria ter visto no colegial, no máximo no primeiro ano de faculdade, segundo, dependendo da formação, se você tem alguma, mas né, a maioria delas deveria ter sido coberta com essa clareza durante o nosso ensino médio. Então, né, sem mais nem menos, sempre lembrando que essas 17 equações estão nesse livro. Repito, eu não li, mas conheço essas equações e com certeza deve ser um livro muito bacana. Então, hoje, que a equação que nós vamos falar, na verdade, né, tem todo um teorema que são os logaritmos. Ele surge no mais ou menos ali 1500 e alguma coisa, e na verdade ele foi descoberto, na verdade essa teoria foi formulada pelo escocês John Napier. Ele era, tá, um matemático de hobby, porque na verdade ele era um teólogo protestante. E no meio dos seus estudos, no meio das suas, dos seus pensamentos, das suas filosofias, ele percebeu que existia uma certa propriedade na qual você realmente, ao invés de multiplicar números, você podia fazer essa multiplicação através de somas. Oi, Leandro, como é isso? Sim, exato. Esse gentil senhor aqui, ele imaginou o seguinte: quanto, tá? Ou quantos números nós devemos ter para se chegar em outro número, tá bom? E aí, por exemplo, imagine o seguinte: eu quero ter o número 81. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que significa multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 3 elevado à quarta potência, tá? Que é justamente isso aqui, me dá 81. Horas, na teoria, tá, percebida e descoberta pelo John, você chega ao seguinte: eu posso dizer que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Porque justamente eu preciso de 4 vezes o número 3 multiplicado, né, por ele mesmo para chegar até o 81. Se você quiser um outro exemplo, imagina que se você fizer 2 elevado à quarta potência, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai chegar no 16. E aí você, muito esperto, já vai falar o seguinte: opa, Leandro, eu percebi que isso daí vai ser o log de 16 na base 2, que também vai ser igual a 4. Então, exatamente o nosso carinha que está aqui, o nosso resultado, e dá a quantidade de vezes aqui 4. Então, lembrando sempre, a regra geral que você pode ter é a seguinte, que o número, tá, de vezes que nós devemos ter que multiplicar alguma coisa para ter outra é igual ao resultado do logaritmo. Então, aqui nesse primeiro exemplo, o número de 3 que nós devemos multiplicar para ter 81 é igual a 4, e aqui o número de 2 que devemos multiplicar para ter 16 é igual a 4. Se você ainda não está convencido, um rápido exemplo para você já pegar o esquema, porque agora a gente entra na definição geral e para quê, né, que é a parte mais importante, para que servem os logaritmos. Então você imagina que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a sexta, me dá 64. Então a gente sabe que, tá, o log de 64 na base 2 é igual a 6. Daí você percebeu, assim como tudo na matemática, que nós temos uma regra geral, que você pode generalizar esse caso aqui para o seguinte: tá? Se você tem aqui as nossas, né, a nossa exponenciação, ou seja, se eu tenho um número elevado a um outro número x, um número a elevado a x, que é igual a y, a regra do logaritmo é a seguinte, tá? O logaritmo ele vai nos dizer qual é o expoente. Então, a base do logaritmo é exatamente o a que nós temos aqui. E aí, alguém realmente meio preconceituoso com a matemática fala: puta, eu vejo só letra, não vejo número na matemática. Por quê?
Porque isso daqui é a generalização. Não importa o que eu estou colocando aqui. Estou colocando 1 milhão, 2, 5 e aqui 10. Não importa. Tá? Eu consigo generalizar essa regra. Então, esse cara, ele vem aqui para baixo. O x ele é o resultado. Por isso que o logaritmo nos diz qual é o expoente. E aquilo que ele era igual, ele era. Então, o log a elevado a x igual a y é, na verdade, o log de y na base a, que vai ser igual a x. A regra geral, pegando aquele nosso último exemplo, então você vai jogar o expoente para o lado de lado igual. Isso aqui é muito fácil, porque você pega essa regra, você mata muita questão de concurso, você mata questão de vestibular, você mata questão na prova do ensino médio, só que com a diferença, sabendo do que para que serve, não a prova pela prova, né? Não, eu vou fazer aquele negócio só para passar de ano. Então, com exatamente isso daqui, você pega o conceito geral. Exato, é claro. Existem, né, diversas outras propriedades dos logaritmos. Aqui é o conceito geral para você entender. E aí, além dessa regra geral aqui, nós temos os logaritmos mais comuns, que são aqueles usados mais frequentemente. Então, a gente tem comumente os logaritmos na base 10. Né? E aí ele é muito intuitivo, muito fácil, porque basta você imaginar aqui na quantidade de zeros. Então, quando eu tenho um log de um número como esse, 10.000, na base 10, o resultado simplesmente vai ser a contagem dos zeros que eu tenho aqui. Então, o log de 10.000 na base 10 tá, é igual a 4. Consequentemente, o de 100.000 vai ser igual a 5, de 1 milhão igual a 6 e assim sucessivamente para cima ou para baixo. Como assim, Leandro? Para cima ou para baixo? Imagina o seguinte, você pode até fazer uma tabelinha. E aí, mind blow, você começa a imaginar que você fala, cara, é para isso que servia algumas coisas. Escala Richter dos terremotos, os decibéis, a gente vai chegar lá. Então, imagina que você é o seguinte, se você tem um número, ele pode ser representado, tá? Por quantos 10 nesse caso? Imaginando o nosso amigo aqui do log na base 10. Então, se eu tiver um número 1000, na verdade, ele é representado aqui, né, por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Na verdade, então, o resultado é 3, porque eu tenho aqueles 3 zeros. E isso daqui pode ser verdadeiro para cima, subindo de 10 em 10, então multiplicando por 10 e assim sucessivamente, como para baixo, dividindo por 10. Tá? Horas, por que dividindo por 10? Porque a divisão nada mais é do que uma multiplicação, só com expoente negativo. Que lindo! Então aqui você tem a regra geral do log na base 10. Um outro logaritmo muito comum é o ln, né? Um famoso ln, o logaritmo natural neperiano, onde você tem, na verdade, tá, um log, só que a sua base é e. E aí, se eu fizer um log de 7.389 na base e, me dá aproximadamente igual a 2. Por quê? Porque a gente tem que o e, tá, é aproximadamente esse cara aqui. Se eu fizer um e ao quadrado, eu vou ter exatamente esse cidadão aqui. Horas, lembra da nossa regrinha, tá? Do logaritmo, base e igual ao resultado, e a gente chega exatamente nesse cara aqui. Tá, Leandro? Conceitos gerais, você mesmo falou que existem outras propriedades dos logaritmos, mas, enfim, tá? Onde isso é usado? Onde que está a prática da coisa? Muito simples. Você usa logaritmo todo dia em infinitas coisas. Uma delas, que você com certeza é um consumidor das buscas do Google, e o Google usa, tá, como parte do seu algoritmo de buscas para te mostrar qual que é a página popular daquele assunto que você está fazendo referência. Ele tem um algoritmo chamado de PageRank, e o PageRank é o algoritmo do Google que mede a relevância e a importância de um determinado site. Existem diversos parâmetros, como por exemplo a quantidade de links que aquele site faz referência, é referenciado, a quantidade de acessos, ou como ele está estruturado. Existe aí, obviamente, a propriedade do Google, mas ele tem isso daí disponibilizado em vários tutoriais que você mesmo, se tiver mais curiosidade, pode ver. Mas a ideia geral é que o PageRank é sim uma medida de importância e de relevância. E ele usa uma escala logarítmica para, vamos dizer assim, contar o número de dígitos da sua pontuação. Porque como ele atribui diversos elementos para dizer o quanto um site é relevante ou não, ele tem que sumarizar isso de alguma forma. E ele sumariza isso utilizando aqui, por exemplo, a escala logarítmica. Então, se a gente pegar um exemplo aproximado, tá? Um site que tem um PageRank 3, ou seja, eu tenho ali 3 dígitos de relevância, ele vai ser naturalmente 100 vezes maior do que, né, um site de PageRank 1. Ora, lembra aqui da nossa tabelinha, tá bom?
Então, imaginando isso, para um grande site de notícias que tem ali um PageRank igual a 9, por exemplo, ele vai ser, né, nesse caso em comparação ao cara 3, ele vai ter uma magnitude maior do que 1 milhão, 6 ordens de grandeza mais relevante que aquele website. E é isso que você tem que imaginar. Combinado? Além disso, você pode imaginar, como eu já tinha dado o spoiler ali, a escala Richter, para medir exatamente a magnitude de um terremoto. O que significa um terremoto na escala Richter 1, tá? E aquele na escala 9. Ora, pega aquela nossa crescente de 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão daquela nossa tabelinha, você tem exatamente aqui a aproximação que você teria na escala Richter. Então, ela é também uma escala logarítmica. E aí você tem também os decibéis. Tá? Então, a medida do ruído de algum lugar. A escala dos decibéis também é uma escala logarítmica, porque é muito mais fácil, né? Falar, olha, aquele cara que toca a bateria ali, o seu vizinho, ele faz ali 90 decibéis. Imagina se isso tivesse uma outra escala, 1 milhão não sei o que lá de ruídos, e né? Não ia dar muito certo. Então, é uma padronização para que isso daqui serve. Além disso, as medidas que você tem, por exemplo, do comprimento de onda da radiação, as medidas de frequência, tá? Elas também podem ser expressadas e são comumente expressadas em medidas, né, nas unidades, porque você pode fazer o log dessas medidas. Tá? Ora, se eu tiver um log aqui das frequências, ó, é tudo 10 elevado a alguma coisa. Tá? Então, exatamente isso daqui você vai usar a nossa regrinha, pegar ali o expoente que vai dizer qual que é o valor do logaritmo, por exemplo, tá? Nesses casos aqui, e aí eventualmente você pode sintetizar isso ao invés de ter que falar, nossa, 10 elevado a 20, puta, são 20 vezes o 10 ali, né? Um depois do outro sendo multiplicados entre eles, então você usa isso. Pegou o espírito, certo? Bem, eu sou um cientista de dados, você provavelmente me segue porque você é curioso dessa história, já é cientista de dados ou quer ser um cientista dos dados, obviamente na nossa área também serve. E a propósito, tá? Esse site aqui, rpsychologist.com, esse PDF está disponível lá no outspokenmarket.com, o link também vou deixar aqui, tá? Lembrando, se inscreva no canal, deixa aquele seu like aqui no vídeo, você me ajuda muito por isso. Interaja nos comentários, tá? A interação nos comentários tem crescido muito. Muito obrigado mesmo, pessoal. Eu respondo todos. Se eu ainda não respondi o seu, é porque eu ainda não cheguei nele e estou respondendo todo mundo, mas não se preocupe. Dentro da ciência dos dados, por exemplo, a gente fala muito, tá, de maximizar a log likelihood, tá, de um modelo, que na verdade é aquilo que eu sempre falo, a gente está minimizando uma função de custo. Nesse site que eu coloquei aqui para vocês, ele faz esse cálculo e várias outras estimações visualmente, tá? Você clica e arrasta, ele vai mostrando para você na tela. E por que você usa, né, nesse caso, o logaritmo? Uma das partes que você fala, né, para, por exemplo, calcular a joint probability, né, a probabilidade unida que a gente tem aqui dos elementos, você vai ter aqui, ó, o nosso ln. Porque ao invés de fazer as multiplicações, uma das propriedades do logaritmo, que está exatamente na capa que nós fizemos aqui, tá, é justamente que o log de um número vezes o outro é o log daquele número mais o log do outro número. Essa é uma das propriedades fundamentais do logaritmo. Então, isso daqui é exatamente parte daquilo que a gente usa para poder fazer esse cálculo aqui quando a gente está trabalhando com essa estimação, tá, da likelihood. Tá? Então, ao invés de eu fazer aqui o somatório dos LNs, então eu vou fazendo exatamente essa conta que deriva de alguma coisa a mais, não é o objetivo desse vídeo fazer essa prova, tá? Mas é só para mostrar para vocês que ele está presente aqui e ele é otimizado nessa situação aqui em especial. Beleza, pessoal? Segunda equação coberta. Era um pouco mais simples de fato, né? Mais simples no sentido de que o logaritmo, ainda mais com o advento dos computadores, onde a gente sim consegue fazer certos processamentos que na época era mais complicado fazer, então você somar era bem mais fácil de multiplicar certas grandezas, tá? Porém, ele é ainda muito relevante e ele tem sim o uso cotidiano de todas essas coisas que eu mostrei aqui para vocês. Então eu deixo para referência essa apresentação lá para download no site, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido a mais esse vídeo. Deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.